Muito bem, chegamos ao final de mais um trimestre, lição de número 13. Faremos agora o resumo desta lição com o título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Então, na última lição, no final deste trimestre, queremos deixar bem claro como é importante, é imprescindível a ação do Espírito Santo, dos dons espirituais, ser cheio do Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça de Deus. Nós vamos ver aqui que Deus não tem uma classe privilegiada para que Ele use, né? Eu vou usar os apóstolos, vou usar os pastores, não, ele usa a todo crente, porque todos nós somos instrumentos, fazemos parte do corpo. Então você é importante, Deus quer usar a sua vida, Deus quer também que você seja cheio do Espírito Santo, conforme diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quer dizer, onde você está, como em toda a Judéia, ou seja, ao teu redor, e Samaria, aonde você passar, e até os confins da terra. Então, aonde você passar, Deus quer usar a sua vida, verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 13, o versículo de número 1 ao versículo de número 4. E a nossa introdução, ela está dizendo aqui, né, que chegamos ao final de mais um trimestre e a importância, né, deste trimestre, de todos os assuntos que aqui foram tratados. Nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para o bom êxito na sua missão na terra, ou seja, nós não podemos abrir mão, não tem como, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. Então, não tem como a igreja local cumprir a sua vocação sem a atuação do Espírito Santo. Muito bem, vamos para a primeira parte, com o título A Doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Então, segundo Lucas, vamos aprender aqui sobre a atuação do Espírito Santo. No item 1, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Então, olha só, tanto o evangelho tanto o Evangelho de Lucas, né, como o livro de Atos, porque o Evangelho de Lucas foi escrito, o Evangelho de Lucas é escrito por Lucas, né, claro, e o livro de Atos também é escrito por Lucas. O livro de Atos, ele deixa bem claro que o livro de Atos é o segundo tratado que ele está fazendo ao excelentíssimo Teófilo, e o livro de Lucas é o primeiro tratado que ele faz, então, a essa autoridade, explicando tudo, né. Lucas foi um médico, ele é chamado por Paulo de médico amado, e nós vamos ver agora na perspectiva dele, do seu escrito, de tudo aquilo que ele viu, que o Espírito Santo, né, moveu ele a escrever. Então, em ambos os escritos, pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele atuou na vida de Jesus, porque alguém pensa, não, Jesus era Jesus, então fez todos aqueles milagres. Não, Jesus sempre foi Jesus, nasceu, né? O verbo se fez carne, mas quando ele é batizado por João Batista, ali com 30 anos de idade, ali naquele momento inicia o seu ministério, o Espírito Santo pousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e do alto dos céus, o Pai, né, brada dizendo, este é o meu filho em que eu tenho comprazido, ou este é meu filho em que eu tenho prazer. Então Jesus foi cheio do Espírito Santo. Nesse sentido, o evangelista Lucas mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Então o Espírito Santo, ele guia Jesus, ele ajudou Jesus em todo o seu ministério, e o Espírito Santo, o próprio Jesus disse, né, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador. E o próprio Jesus também, que em São Lucas 24, 49, ele diz, né, que vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esta palavra poder vem do grego dínamos, dinamite, poder. É para estar entusiasmado mesmo, é para falar com ousadia, com fé, com intrepidez. É assim que o Espírito Santo age. No item 2 aqui, o enchimento do Espírito
como experiência necessária. Então, o Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Então, assim que João batiza ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele, né? E ali começa o ministério de Jesus. Primeiramente, o Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado, e lógico, né, e vencer aquelas batalhas. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Então ele próprio diz isso, né? Numa das vezes que ele está na sinagoga, ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós estamos vivendo este ano aceitável do Senhor, e dependeu dele para exercer o seu ministério. Então Jesus dependeu 100% do Espírito Santo para desenvolver o seu ministério. Da mesma forma, a igreja só deve iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Então a igreja não poderia, né? Não pode ousar caminhar com as suas próprias mãos, ou com a sua própria expectativa, ou com o seu próprio intelecto. Não, nosso pastor é muito inteligente, ele é bom administrador, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por isso podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não uma opção. Então ser cheio do Espírito Santo não é opção, é uma necessidade. Tem igrejas que são pentecostais, outras são tradicionais. Esquece esse termo. Vamos buscar a Deus e pedir que o Senhor Jesus nos encha do seu Santo Espírito para fazermos a sua obra. No item 3 aqui, enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Então, se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo, viu? Ela pode ser vista e ouvida. Então, essa experiência é uma experiência concreta. Diz assim, Atos 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas coisas. Nós e também o Espírito Santo, que nos deu, o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, aqueles que querem servir ao Senhor, o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar no céu. Ele é o penhor, né? Ele é o selo que Deus nos dá. Agora nós precisamos o quê? Ser cheio desse Espírito Santo. Havia manifestações físicas que se tornaram reais para quem as tinha, né? E visíveis para aqueles que presenciavam. Então, em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, que é o falar em língua desconhecida. Agora, interessante é o seguinte, lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver que eles falavam em línguas desconhecidas. E ali tem dois termos gregos. Tem glossolalia, eles falavam em línguas desconhecidas. Depois, quando todo mundo se juntou para ver, né, aquele alvoroço, aí diz assim, e cada um os ouvia em sua língua, glossolalia. Então, ele tem dialecto, glossolalia e dialecto, e os ouvia no seu dialecto. Então, glossolalia foram batizados com o Espírito Santo e falavam novas línguas, glossolalia. Quando todos vieram ver, aí a palavra grega ali é dialecto, os ouvia em seu dialecto. E alguém imagina que o batismo com o Espírito Santo foi apenas ali em Atos capítulo 2. Não, você vai ver aqui em Atos capítulo 10, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, ele está ali pregando para aquela família e de repente eles são o quê? Cheios do Espírito Santo. Então eles foram batizados com o Espírito Santo. E aqui o próprio Pedro, né, testificando disso, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito, do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então aqui já não é dialecto. Eu ouvi um falar aqui em língua desconhecida magnificar a Deus. Ou seja, depois do dia de Pentecostes, na casa de Cornélio também foram batizados e cheios do Espírito Santo. Aí nós vamos ver em Atos capítulo 19. Agora, o tempo passa, o apóstolo Paulo que perseguia a igreja, o apóstolo Paulo que autorizou a morte de Estevão, ele também foi cheio do Espírito Santo, ele agora sai pregando, e lá em Atos capítulo 19, ou seja, muito tempo depois, o apóstolo Paulo encontra ali com alguns discípulos, pergunta todavia, né,
pergunta se eles já receberam o Espírito Santo, eles diziam assim, ó, nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então perguntou, mas como então vocês são batizados em qual batismo? Eles falaram de João Batista. Então Paulo diz assim, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então João batizou vocês para que vocês crescem naquele que viria depois de Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Então aqui falaram línguas estranhas e profetizaram. Que foi muitos anos depois do Pentecostes, do dia de Pentecostes. No item 4 aqui da primeira parte, a doutrina pentecostal clássica. Então, desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas estranhas ou falar em línguas desconhecidas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Por que evidência inicial? Porque não é apenas falar em língua estranha, porque nós sabemos que o diabo também imita língua estranha. Nós sabemos que se a pessoa também estiver entusiasmada e quiser imitar alguém falando língua estranha, também vai imitar alguém falando língua estranha. Por isso que nós falamos que é a evidência inicial. Por quê? Porque depois você vai ver que aquela pessoa, ela vai estar cheia, ela vai ter intrepidez, as ações dela vai sempre, né, buscar o quê? Buscar a vontade de Deus, buscar estar mais presente nas coisas que são concernentes às coisas de Deus. Então chama a atenção do fato, sempre dizer que em cada vez que era a manifestação do poder de Deus, sempre tem essa expressão todos, né, todos falaram em outras línguas. Então nós já citamos Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, o centurião Cornélio, Atos capítulo 19, os discípulos que foram batizados no batismo de João, até mesmo a narrativa de Atos 8, que ali Filipe, né, foi ali para Samaria, começou a pregar a palavra e os apóstolos acharam por bem que Pedro e João fossem lá para confirmar aquele trabalho. Quando Pedro e João chegam lá, o que acontece? Aquelas pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo. Então, o que nos dá a entender o que? Esse cheio do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, porque em Atos 9:17 nós vamos ver essa mesma expressão dada pelo evangelista Lucas, quando ele diz assim, que Ananias, né, Deus mandou que Ananias fosse pregar para Paulo. Ananias a princípio ficou com medo, mas só que Deus falou para Paulo, para Ananias, disse assim, ó, e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, Jesus falou para Ananias, vai lá, porque eu já mostrei para Paulo que um homem chamado Ananias vai orar por ele, e a visão dele vai ser restaurada. Então, quando Ananias chega e chama Saulo de irmão, impõe a mão, cai como que duas escamas dos olhos de Paulo, e Paulo, então, ele é cheio. Quer dizer cheio do Espírito Santo? Batizado com o Espírito Santo. Então em Atos aqui deixa bem claro, né? Assim, estudiosos do livro de Atos todos os estudiosos do livro de Atos reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, se refere ao derramamento do Espírito Santo acompanhado, né, de línguas estranhas. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, nós entendemos que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo porque inicialmente essa experiência ela traz o que? O falar em línguas estranhas ou falar em línguas desconhecidas. Na parte 2 aqui da nossa lição, o Espírito Santo capacita as testemunhas. No item 1, capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Então, quando ele foi confrontado pelos sacerdotes, diz assim, né, em Atos capítulo 4, versículo 8, sacerdotes confrontando ele, com que poder vocês curaram o homem? Com que poder vocês estão ensinando aí no meio do povo? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel. E começou então a discursar, mas inicialmente aqui, no versículo 8, diz o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, é para capacitar primeiramente os líderes. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, ali quando Ananias ora por ele, né?
eles saem, depois, quando a igreja de Antioquia, no capítulo 13, envia eles para a obra missionária, de imediato, na primeira missão dele, ele já encontra, na primeira missão de Paulo, ele já encontra um desafio. O Elimas aqui, ele desafia Paulo, e Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. Aí Paulo fala para aquele homem assim, Paulo fala para aquele homem, era um mágico, né? O Elimas, fala para ele assim: olha, você é um braço do diabo atrapalhando a obra e você vai ficar cego por um tempo. Quando fala assim, aquele homem ficou cego, ficou desesperado, e todos ali se maravilharam e começaram a crer nas palavras que Paulo estava lhe pregando. Depois vemos também que vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico, do colegiado apostólico, né, que eram cheios do Espírito Santo, pessoas comuns também eram revestidas. Então nós vamos ver isso também, e a Bíblia deixa claro, né, quando Pedro, ele se levanta no dia de Pentecostes e começa a falar, ele cita a profecia, e ele diz, né, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então deixa bem claro que, ó, acontecerá nos últimos dias que derramarei sobre toda a carne. Então nós temos que deixar bem claro isso aí. Então não é apenas para os apóstolos, não é apenas para a liderança, é para todo aquele que queira crer e buscar e que abrir o seu coração, será cheio. No item 2 aqui, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Vemos isso claramente quando Ananias, então um ilustre desconhecido, né? Ananias é um ilustre desconhecido. O que Deus faz? Deus chama ele, né? Ele está lá do outro lado da cidade. Deus fala assim: ó, vai lá na rua chamada direita, lá na casa de Judas, tem um homem lá que eu quero que você ore por ele. E quando Ananias chega ali para orar para aquele homem, Ananias primeiro fala, né? Primeiro Ananias diz, né? Ah, Senhor, mas este homem, ele tem poder, né, das autoridades para perseguir os cristãos. Deus fala: não, mas eu tenho uma obra na vida dele. Então Ananias vai lá. Então olha só, na vida de Ananias, que era um ilustre desconhecido, nós vemos o poder de Deus, né, atuando sobre a vida dele. Ele é convocado por Deus para impor as mãos naquele quem? Naquele qual seria um dos maiores apóstolos, né, quanto Deus usou o apóstolo Paulo. E quem vai lá levar essa palavra é Ananias. Quem é Ananias? Um ilustre desconhecido. Então, ou seja, Deus quer usar a todas as pessoas. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas. Então Estevão e Filipe foram escolhidos como um dos 7 diáconos. Estevão foi o primeiro mártir, né? Então a importância, porque quando ele está ali morrendo, sendo apedrejado, ele usa as palavras que Jesus usou na cruz, dizendo: perdoa que eles não sabem o que fazem. Paulo está ali, ou seja, ele está também ouvindo aquela palavra e sendo convencido. E nós vamos ver Filipe, que vai para Samaria, faz uma grande obra ali, depois vai para a estrada deserta pregar para o eunuco da rainha de Candace, e depois Filipe, mais para frente, é chamado de evangelista, onde Paulo está na casa dele, ele tem 4 filhas profetisas, e ali tem uma profecia por Ágabo, falando para que o dono daquele cinto, né, falando que o dono daquele cinto seria preso em Jerusalém. As pessoas começam a chorar, e Paulo diz: não me entristeço, não estou pronto, eu estou pronto não é somente para ser preso, mas para morrer por amor a Cristo. E dessa Jerusalém, de Jerusalém ele é preso, depois é enviado para Roma, e a obra fica completa sobre a vida daquele homem. Olha só os ilustres conhecidos: Ananias, Estevão, Filipe, ou seja, a obra de Deus. Deus capacita a todos. Então não há uma classe privilegiada, viu? Então não há uma classe privilegiada, muito pelo contrário, Deus não faz acepção de pessoas, jamais fez acepção de pessoas. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo, ou seja, ele quem capacita. No item 3, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, mas mostrado nessa lição, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Ou seja, não é uma classe, não é os líderes, não é os membros, são
tem que ser todos nós, buscando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, dando bom testemunho na cidade, orando pelas pessoas, procurando levar palavra de ânimo. Olha o que diz aqui em Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então todo o povo via que esse povo pentecostal, que esse povo cristão é diferente. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Então precisamos voltar a este modelo. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelo, ela estava associada ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Então, dessa forma, olha só como é que diz aqui, como é que deixa expressado aqui o evangelista Lucas. Olha, ele diz assim, ó, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha como que o Espírito Santo capacita, como que ele faz, como que ele usa as nossas vidas para darmos bons testemunhos e trazermos as pessoas ao conhecimento da verdade. Na parte 3 aqui, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Então o Espírito Santo ele é a fonte geradora de missões. No item 1, o envio missionário. O capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo. Olha só como que o Espírito Santo faz. Então diz assim, no Atos capítulo 3, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então depois que ele fala desses profetas que estavam lá, desses doutores, senadores, que estavam ali aprendendo, levando a palavra, depois ele diz aqui, ele deixa bem claro no versículo 2, dizendo assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem é que disse? O Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a obra a que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo ele participa ativamente. Então é necessário que aqueles que estão no comando de missões, ajudando em missões, estejam guiados pelo Espírito Santo, que nós contribuímos, nós ajudamos, mas tem que haver a direção do Espírito Santo, aonde ir, como ir, e também na capacitação desses homens e mulheres, como nós já falamos em aulas anteriores. No item 2, a estratégia missionária em um mundo a estratégia missionária. Então, em um mundo multicultural, nós estamos no mundo multicultural. Então, tem que ter o quê? Tem que ter esse discernimento, tem que ter esse entendimento. A questão da estratégia missionária deve ser levada em conta, não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé, eles poderiam ter feito, ter feito de maneira errada. Por quê? Porque aqui a palavra do Senhor deixa claro, olha só o que acontece com eles justamente aqui em Atos capítulo 16. Então eles poderiam ter, quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia e foram impedidos pelo Espírito Santo. Então eles queriam ir para a Ásia. E diz assim, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Nós não sabemos o motivo. Talvez eles iriam dispor de muito tempo, poucas pessoas ali iam dar ouvido, tinha uma região mais necessitada, mais carente, onde a obra ali no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele sabe aonde essa semente tem que ser jogada, não que não fosse jogada naquele local o Espírito Santo com certeza enviou outras pessoas, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, por 2 vezes, o Espírito Santo disse, não é aqui e não é dessa forma. Mas daqui a pouco o Espírito Santo dá a eles a direção. O Espírito Santo depois deu a eles a direção. E Paulo teve de noite uma visão. Ele teve uma visão em que lhe apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora ele entendeu que o Espírito Santo estava lhe enviando para a Macedônia. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Amém? Vamos para a nossa
Conclusão, encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz parte, né? O Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que nos dá, que nos traz toda a orientação. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1, o que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos revelam? Eles revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja. Ou seja, na vida de Jesus, o Espírito Santo estava ali, e na vida da igreja, começando no dia de Pentecostes, o Espírito Santo já estava ali e continua de forma imperiosa sobre a vida da igreja. Se não dermos lugar ao Espírito Santo, a igreja então fica desabilitada. Pergunta 2, o que podemos afirmar de acordo com o contexto literário de Lucas? Nós podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro do Atos dos Apóstolos, né, o Espírito Santo aparece não como uma opção, mas como uma necessidade. Então não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma opção nossa. Não, é uma necessidade. Para quê? Porque nós queremos ver almas salvas, queremos ver a obra do Senhor progredindo e principalmente também, né, queremos prosseguir para frente. Pergunta 3, de acordo com a lição, o que a doutrina pentecostal clássica afirma em relação às línguas? Então, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, viu, do batismo no Espírito Santo, evidência inicial. Pergunta 4, de acordo com a lição, por que não havia separação entre líderes e membros na questão da capacitação do Espírito Santo? Então, por quê? Deus não faz acepção de pessoas, ele capacita a liderança com os dons ministeriais e capacita toda a igreja com dons espirituais para que a obra cresça, prevaleça, permaneça, porque Deus tem pressa em salvar as pessoas, então ele usa todas as pessoas, não há uma classe privilegiada. Pergunta de número 5, o que chama atenção na narrativa de Atos 13? O que chama atenção é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário, né? Apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra a qual os tenho chamado. E o Espírito Santo continua no controle de todas as coisas, que o Espírito Santo continua nos guiando a sua santa igreja na face da terra, e que sejamos cheios do Espírito Santo para fazer a obra e ver os nossos familiares, nossa família, nosso Brasil e todo este planeta sendo salvo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.